O título da apresentação que nos propusemos fazer foi com base na implementação do modelo 3PG e vou apresentar o trabalho que foi desenvolvido, uma grande parte dele no âmbito da tese de doutoramento da Tânia que eu orientei. No entanto, este trabalho foi um trabalho que começou em 2003, 2004 e que incluiu um número bastante grande de colaboradores que participaram para que este modelo possa existir e que também teve a colaboração da Altri Florestal. Eu pus ali só o nome da Clara porque foi aquela que mais recentemente colaborou connosco, mas outras pessoas da Altri também colaboraram connosco. Em qual é que eu tenho que carregar? Ok. Portanto, quando estava a preparar a apresentação, cheguei à conclusão que se não fizesse uma breve descrição do que era o modelo 3PG, as pessoas não iam perceber nada e, portanto, tive que falar dele, como é que nós o utilizamos. Mas depois vou focar-me principalmente nos dois problemas que nós encontramos para a implementação prática do modelo. Portanto, quem quiser utilizar o modelo vai se debater com este tipo de problemas. Ora, uma visão geral do 3PG. 3PG, eu pus ali em inglês, é Physiological Principles that Predict Growth. É uma filosofia para modelar o crescimento diferente da filosofia que era utilizada antigamente. Antigamente, nos modelos tradicionais, nós fazíamos medições de parcelas ao longo do tempo e depois traduzíamos, sintetizávamos todo aquele crescimento com base em teoria da regressão e análise estatística. Portanto, os nossos modelos reproduziam um pouco aquilo que era observado. Na prática, e embora bons, não têm uma capacidade de extrapolação elevada. Estes modelos novos, de base fisiológica, simulam o crescimento com base na simulação dos processos fisiológicos. São, no entanto, geralmente modelos muito complexos e que até há pouco tempo tinham sido utilizados apenas como ferramenta científica. Com o aparecimento das alterações climáticas, com a necessidade que alguns proprietários sentem de, por exemplo, regar os seus povoamentos, fertilizar os seus povoamentos, os modelos tradicionais começaram a não ter capacidade de dar resposta a esse tipo de problemas. E então tentaram-se desenvolver modelos de base fisiológica mais simplificados que permitissem o uso por pessoas correntes. Portanto, estes modelos têm a vantagem de permitir, por exemplo, simular o impacto de alterações climáticas, simular o efeito da irrigação, que está hoje tão em voga, e eu pus aqui, pode vir a permitir simular o impacto da fertilização, porque teoricamente pode, mas é um dos problemas que eu vou levantar mais tarde. Começámos a trabalhar com este modelo, que é o 3PG, porque é um modelo bastante simples e nós queríamos um modelo que pudesse ser utilizado por toda a gente. Ele tem sido usado com sucesso em plantações noutras partes do mundo, nomeadamente em eucalipto, e ele simplifica vários processos, mas o projeto que nós temos implementado é nós pomos o modelo a trabalhar, identificamos pontos fracos, melhoramos, voltamos atrás, andamos aqui a andar. Ora, alguns problemas. Para funcionar, este modelo precisa de dados climáticos mensais. Podemos ir buscar à estação meteorológica mais próxima, talvez não seja um problema. Tem um problema maior, precisamos de dar dados, eu chamo-lhe aqui de descritores, sobre a estação e o solo. Sobre a estação é fácil porque é a latitude, mas sobre o solo temos que dar informação sobre a textura do solo e sobre a capacidade máxima de armazenamento de água. Isso já é um dado que é difícil de obter. E depois tem um problema com o índice de fertilidade, que é o chamado Fertility Rating, que é atribuído de forma subjetiva por um especialista de solos. E esse é o grande problema do modelo para ser implementado na prática. A capacidade máxima de armazenamento de água, com dinheiro, abre-se um perfil e determina-se. O Fertility Rating é um bocado difícil. Para o modelo começar a funcionar, ele pode prever a produção num local onde não existe povoamento nenhum, mas se nós queremos prever o crescimento de um povoamento, os dados que nós temos que fornecer ao modelo são biomassas, enquanto que nos modelos tradicionais era diâmetros e alturas das árvores, ou área basal e altura dominante. Aqui não. Aqui temos que dar a biomassa de folhas, a biomassa lenhosa e a biomassa de raízes. E os outputs do modelo, os verdadeiros outputs do modelo, são, mais uma vez, a biomassa de folhas, a biomassa de raízes e a biomassa de caules. Também fornece informação sobre a água no solo, e sobre a evapotranspiração e sobre a produtividade primária líquida. E depois eu pus ali a cinzento umas variáveis que o modelo prevê também, mas de uma forma bastante simplificada e que nos levou a alguns problemas.
Eu tentei agora aqui explicar como é que o modelo funciona. Temos aqui o nosso povoamento e para este modelo funcionar, o povoamento, em vez, como eu já disse, em vez de ser caracterizado por diâmetros e alturas, é caracterizado por biomassa de folhas, biomassa da parte lenhosa e biomassa de raízes. Também temos que dar a tal informação sobre a fertilidade do solo e sobre a água no solo e também sobre a textura que eu nem pus aqui. Como é que o modelo funciona? Aqui tudo começa com a radiação solar. Temos que ter a quantidade de radiação solar. A radiação solar é interceptada pelas folhas e, portanto, a luz interceptada depende da área foliar. Portanto, o modelo tem que ter uma estimativa da quantidade de folhas bastante precisa, porque senão ele não vai funcionar bem. A luz interceptada vai ser utilizada pela planta com maior ou menor eficiência, dependendo das condições em que a planta está a crescer. Portanto, a eficiência do uso da luz vai depender da temperatura, do déficit de pressão de vapor, da geada, vai depender também da fertilidade do solo, vai depender da água no solo e vai depender também da idade. Portanto, o modelo funciona com um conjunto de funções que reduzem a eficiência do uso da luz em função da disponibilidade hídrica, da fertilidade do solo e destas variáveis todas que eu disse. A partir daí, temos a produtividade primária líquida, bruta. Temos a produtividade primária bruta. A produtividade primária bruta, descontando a respiração, isso é relativamente fácil, temos a produtividade primária líquida. Depois, o que é que o modelo tem? Tem que pegar nesta biomassa, que é a produtividade primária líquida, e tem que, aquilo que nós chamamos de alocar, tem que dizer daquela biomassa quanto é que vai para raízes, quanto é que vai para folhas e quanto é que vai para ramos. E a alocação vai depender do tamanho da árvore, porque se a árvore é pequena, ela investe muito em folhas, por exemplo. Se a árvore é maior, já investe mais em caules. Mas também o modelo assume que a quantidade que é investida em raízes é tanto maior quanto mais adverso for o meio. E, portanto, a água no solo e a fertilidade, ou o déficit de pressão de vapor, todos eles influenciam na alocação. Uma vez que já alocou, ele então tem também uma predição da queda de folhada e da renovação das raízes. Porque a maneira como o modelo faz o crescimento é que, por exemplo, a biomassa de folhas num determinado mês é igual à biomassa de folhas no mês anterior, mais aquilo que foi alocado para folhas, menos as folhas que morreram, portanto, a queda de folhada. E depois tem aqui... Eu não sei porque é que ele não anda para a frente. Depois, em paralelo, ele corre também um modelo, um balanço de água. Portanto, ele considera a precipitação que é interceptada e faz o cálculo daquela que é a evapotranspirada e, portanto, mantém um balanço de água no solo. Portanto, a água no solo em cada mês é sempre calculada com base na água que tinha no mês anterior, mais aquilo que choveu, menos aquilo que é evapotranspirado. Quando sobra água, é considerado excesso de água e o modelo não entra com essa água em consideração. E também tem ali alguma estimação da mortalidade para atualizar os compartimentos de biomassa. Basicamente, isto é como o modelo funciona. Ora, quando nós começámos a utilizar este modelo em Portugal, a primeira coisa que tínhamos que fazer era ver se ele funcionava bem. Ele tinha sido desenvolvido para a Austrália e precisamente para o eucalipto. E nós sabíamos que o modelo tinha 3 tipos de parâmetros. Alguns parâmetros, não vou entrar em detalhes, genéricos, portanto, são parâmetros que dependem da espécie e que estão publicados. Alguns parâmetros observados, portanto, são parâmetros fisiológicos que podem ser medidos com aparelhos específicos e no nosso país, em consequência do Centro de Estudos Florestais ser interdisciplinar, nós tínhamos muita informação que podia ser diretamente utilizada. E depois há outros dados que têm que ser obtidos com dados experimentais. Por exemplo, biomassas de árvores. Para pôr este modelo a funcionar, nós tivemos que abater muitas árvores para determinar as biomassas. E nós fomos fazer uma calibração e, felizmente, em Portugal, tínhamos os dados ideais para fazer uma calibração, porque nós tínhamos um ensaio que foi estabelecido em 86 pela CELBI, em colaboração com a Helena Pereira e o João Santos Pereira, e no qual eu, enquanto jovem, tive a honra de trabalhar, e esse ensaio era o ideal. Porquê? Porque havia parcelas a quem tinha sido dada a água e os nutrientes necessários para a planta estar a crescer sem restrições, e, portanto,
permitia-nos fazer uma primeira calibração do modelo, determinar os valores dos parâmetros do modelo quando não havia restrições e, sucessivamente, ir encontrando os parâmetros necessários para restringir o crescimento. E eu resolvi trazer aqui estes dados, porque estes dados permitem-vos ver como é que, no mesmo local, com o mesmo solo e com o mesmo clima, o modelo é capaz de dar produtividades tão diferentes. Portanto, o modelo reage a coisas, entre aspas, que modelos do tipo tradicional não conseguem. Portanto, aqui o modelo foi posto a correr, o modelo são aqueles, a curva cor de laranja e a verde estão as medições reais que nós fizemos no campo. E aqui era a parcela regada e fertilizada. Portanto, a única coisa que foi feito foi que foi dado ao modelo, para além da precipitação, foi-lhe dada informação sobre a água que foi aplicada no ensaio. E o tal índice de fertilidade, uma vez que a parcela tinha todo o fertilizante que a planta necessitava para crescer, foi-lhe dado o valor máximo, que é 1, e foi obtido aquele crescimento bastante semelhante ao observado. Depois foi-se fazer o mesmo, mas para a parcela que só tinha sido irrigada e não tinha sido fertilizada. Portanto, isso vocês virem, não é? No mesmo local, o modelo consegue prever produções completamente diferentes. Aqui, a única coisa que foi diferente foi o tal índice de fertilidade, que foi posto a 0,4. O resto foi igual. A seguir, passámos para a parcela que só tinha sido fertilizada e não tinha sido irrigada. Portanto, tirámos-lhe a água, que estava a ser adicionada à precipitação, e pusemos o fertility rating outra vez a 1. E a produção decresceu outra vez. E a seguir não lhe pusemos nada e a produção decresceu ainda mais. Portanto, o modelo consegue fazer simulações que os modelos tradicionais nem lhes passa pela cabeça a fazer. E penso que este modelo, hoje em dia que se fala de irrigar plantações para biomassa para energia, que o modelo pode ser bastante útil para os produtores testarem no seu local, se plantarem eucalipto e se o regarem, e a quantidade de água que querem pôr e em que meses a querem aplicar, com este modelo conseguem, em princípio, ter previsões que, tendo em conta este ensaio, me parecem bastante realistas. Nós queríamos ter uma ideia, em todos os modelos que nós desenvolvemos, há sempre uma fase que nós chamamos de validação. Claro que eu aqui não vou falar a validação em muito detalhe, mas queria só partilhar que a Altri tem parcelas permanentes com medições ao longo do tempo, portanto, parcelas que foram instaladas quando os povoamentos tinham 4 anos e que foram medidas até para aí aos 30 anos, e a nossa validação incidiu sobre a biomassa. Porquê? A primeira validação que fizemos, porque aquilo que o modelo prediz realmente é a biomassa. E depois tem umas equações para transformar a biomassa naquilo que nós queremos, em volumes, em área basal. Para termos a caracterização da estação, tivemos a ajuda de um especialista em solos, que foi o professor Carlos Arruda, e que abriu um perfil em cada uma das parcelas permanentes que nós utilizamos. E aqui só queria mostrar um exemplo. Portanto, os pontinhos verdes é uma das parcelas. Claro que uma parcela não mostra nada, mas aqui tentámos comparar a parcela com o modelo Globus, que é o modelo que mais tradicionalmente é utilizado, e chega-se à conclusão que, por exemplo, nesta parcela, muito embora seja uma predição até aos 25 anos, que não tínhamos quase dados destes quando o modelo foi desenvolvido, a biomassa de linhosa é predita de forma bastante mais correta por este modelo do que pelo modelo Globus tradicional. No entanto, quando passamos às nossas variáveis área basal e volume, aí o modelo Globus era melhor do que o modelo 3PG. E, portanto, um dos problemas que nós encontramos ao tentar implementar o modelo na prática foi que o modelo era bastante bom para predizer biomassas, mas não era bom para predizer aquilo que as pessoas da prática queriam. E, portanto, a nossa investigação, isto é um gráfico para muitas parcelas, que mostra o branquinho é o 3PG e o preto era o Globus. Portanto, mostra que o 3PG, para as variáveis que são aquelas que interessam para os gestores, o 3PG era sempre um bocado deficiente. Então, meu Deus, então eu vou saltar. Vou só mostrar aqui os gráficos. Portanto, o que é que nós fizemos? Nós, olha, ainda fica metade da apresentação para quem quiser ouvir lá fora.
Portanto, e esta parte acho que é bastante importante, nós, com base na grande base de dados que nós temos, nós conseguimos desenvolver equações para estimar a área basal e o volume a partir das biomassas que o modelo predizia, e essas estimativas foram muito melhores do que aquelas que o próprio modelo dava com as equações que ele incluía. Além disso, acrescentámos-lhe uma equação para predizer a altura dominante. Portanto, a partir do momento em que nós temos área basal e altura dominante e número de ares por hectare, o antigo modelo Globulus, que tinha equações para calcular volume mercantil, distribuições de diâmetros, etc., tudo o que o modelo Globulus faz, este modelo passou a poder fazer. O modelo, aqui, por exemplo, isto é a relação que há entre a área basal e a biomassa. Isto eram os erros que o modelo 3PG dava. E estes são os erros que o nosso modelo passou a dar. O tal GLOB 3PG. Nós chamamos de GLOB 3PG porque é uma mistura do Globulus com o 3PG. Se nós pegarmos no volume, também há uma relação muito boa entre o volume e a biomassa. Isto era o erro que o volume, que o 3PG tinha em volume. Ele dava muito mal para povoamentos de idades avançadas. E este é o erro que o modelo, que o GLOB 3PG passou a dar. E fizemos o mesmo para a altura dominante, porque também havia uma boa relação entre a altura dominante e a biomassa aérea. Portanto, a partir deste momento, o modelo passou a poder utilizar todas as equações do modelo de Globulus e passou a dar um output para os gestores igual àquele que eles estavam habituados a obter, com a vantagem de que responde a alterações climáticas, a irrigação e, eventualmente, a fertilização. A outra parte que eu tinha para apresentar e que não vou mostrar é a investigação que estamos a fazer em conjunto com a Altri para encontrar um método para estimar o tal fertility rating a partir das características do solo. Utilizámos uns ensaios de fertilização de que a Altri nos disponibilizou os dados e eu tinha aqui alguns resultados para vos mostrar, mas faço ao adiantado da hora. Não quero só fazer assim Posso fazer eu assim? suspeito que há gente na sala que Tá se bem. particularmente não sabe. Portanto, os ensaios tentámos cobrir mais ou menos os gradientes de clima e solo. Isto aqui não interessará muito, só para verem alguns resultados. É que os resultados não são assim muito bons. O que é que acontece? Nós ainda estamos a trabalhar nos ensaios. O que é que acontece? Nós tivemos que determinar qual é que era, isto era no slide anterior, aqui, tivemos que determinar qual é que era o valor. Nós queremos fazer um modelo para predizer o fertility rating a partir de características de solo e clima. A primeira coisa é, nas parcelas em que temos as características de solo e clima, temos que saber qual é o fertility rating. O que é que nós fizemos? Aqui, não sei porquê. Agora é que eu vi que vocês têm aqui uma coisa tão boa. Aqui, corremos o modelo com vários valores de fertility rating e fomos calculando as diferenças entre os valores observados na parcela permanente e os valores estimados pelo modelo. E escolhemos o fertility rating que dava o mínimo. E o que é que acontece? Agora fiz a asneira. O que é que acontece? Quando nós vamos fazer a relação... Quando nós vamos fazer a relação entre o tal fertility rating observado e o fertility rating no controle, nós vemos que, na maior parte das parcelas fertilizadas, de facto, o fertility rating é maior do que o que foi observado no controle. Mas ficaram algumas parcelas em que a parcela fertilizada crescia menos do que a parcela não fertilizada. E nós, os modelos primeiros que desenvolvemos, metemos as parcelas todas ao barulho. Temos andado a analisar estas parcelas e estas parcelas, o facto do fertility rating observado não ser bem determinado, pode depender de muitas coisas. Há parcelas com mortalidade e a mortalidade não tem nada a ver com a fertilização. Como as parcelas não são muito grandes, o facto de ter lá 2 árvores mortas dá uma produção mais baixa e essas parcelas possivelmente não podem ser utilizadas. E há 2 dos ensaios onde as limitações hídricas são brutais. E como as limitações hídricas são muito grandes, quando nós tentamos calcular a soma de quadrados dos resíduos para vários valores do fertility rating, é igual para quase todos. E, portanto, essas possivelmente também vão ter que ser retiradas
aqui deste tratamento. Portanto, isto eram uns gráficos que não eram muito excitantes. No entanto, quando nós tentámos encontrar um modelo para prever o fertility rating para cada um dos locais, até obtemos coisas razoáveis, um R² entre 0,55 e 0,97, dependendo do local. E o 0,55 é nos tais locais em que as restrições hídricas são as dominantes. O problema é que as variáveis selecionadas nos diferentes locais não são as mesmas. Então, quando nós tentamos desenvolver um modelo genérico para ser aplicável ao país, ele ainda não está nas condições de poder ser utilizado. Mas ele, no fim, terminava a dizer que eu penso que nós vamos no bom caminho e o objetivo aqui, de eu trazer este estudo aqui, é mais o de mostrar o que estamos a fazer e aquilo que pensamos que pode vir a estar disponibilizado, do que apresentar já a solução definitiva. Neste momento, desde que levem um especialista de solos ao vosso local para vos dar um valor do fertility rating, ele funciona bastante bem, porque uma pessoa que perceba bastante solos consegue dizer qual é que é o valor do índice de fertilidade entre 0 e 1, e ele funciona bastante bem e, portanto, podem prever o impacto de uma rega, ou, não tanto de uma fertilização, mas de uma rega ele já está, ou de uma alteração climática, ele já está capaz disso.